que Deus é, ele se revela apenas no ambiente em que 2, 3 ou mais estão reunidos em seu nome. Então, às vezes, a gente pensa, não, Deus está em todo lugar. Estou lá no meu trabalho, estou lá em casa, eu faço uma oração e Deus está ouvindo. E está mesmo. E Deus está ouvindo a sua oração. Mas o Pai, a presença, a vontade, a palavra, a comunhão, a graça, o Espírito é derramado nesse ambiente de comunhão mesmo, em que a gente não está aqui por causa do nome de um indivíduo, ou por causa do nome de uma instituição, mas por causa do nome de Cristo Jesus, certo? Nós estamos estudando a Bíblia e começamos na semana passada a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu quero pedir para que você, por favor, abra lá em Efésios e a gente vai meditar nesta carta no versículo de número 3 do capítulo 1. Semana passada eu falei sobre os versículos 1 e 2. Hoje eu vou falar sobre o versículo 3, tá bom? Era do 3 ao 14. Depois eu falei, é muita coisa para falar num dia. Aí eu reduzi do 3 ao 6. Eu falei, é muita coisa para falar num dia. Eu reduzi do 3. Se domingo fosse daqui uns 3 dias, já reduzia para metade do versículo 3. Versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, porque na comunhão nós podemos te conhecer, nós podemos experimentar, nós podemos ser conhecidos, nós podemos ser transformados, nós podemos ser envolvidos pela tua presença. Obrigado, Senhor, por este encontro, por essa reunião, por esse momento em que nós podemos meditar juntos na tua palavra. Que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um dos meus irmãos e que possamos sair daqui edificados por ti, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada nós vimos que Paulo escreve essa carta em uma prisão. Então, Paulo estava em uma prisão romana. Mas ele falava a partir de uma visão divina. Embora estivesse encarcerado em um calabouço romano, Paulo não fala como quem tem a expectativa de ser solto. Paulo fala como quem tem a perspectiva de ser já livre. Às vezes a gente acha que Paulo escreve uma carta para quem está do lado de fora da prisão, na expectativa de um dia conseguir ser solto da prisão em que ele está. Mas não. Paulo escreve da prisão com a consciência, com a certeza e com a perspectiva de que ele, em Cristo, já é livre. Eu, quando preparava essa nossa reflexão, eu lembrava de quando eu era pequeno. E como meus pais deram muitos presentes para nós, na medida que eles podiam, das condições que eles podiam. E eu me lembro de alguns presentes que me vieram à mente. Meu irmão vai se lembrar também desses presentes. Um deles, Super Nintendo. Com 3 cartuchos que a gente comprou na loja 100. Depois de eu encher a paciência da minha mãe, que eu queria jogar videogame, minha mãe, sem condições nenhuma, foi lá e comprou. E meu pai nem sabia. Quando a gente chegou em casa, já estava com o pacote na mão já do Super Nintendo. Outra coisa que eu lembro que meus pais compraram para mim, eu me lembro quando eu estava chegando no futebol, e eu olhei lá em casa e meu pai estava chegando com um pacotão grandão assim, que era o meu primeiro violão. E aí eu lembro de estar pedindo há muito tempo aquele violão. E aí também, sem condições, parcelando, deve estar pagando até hoje, né? 300 mil vezes. Comprei um violão Giannini para iniciantes. Foi o meu primeiro violão, onde eu fiz meus primeiros acordes. Foram meus pais que compraram.
Mas eu me lembro de um brinquedo especial que foi quando meus pais compraram para nós 2 bicicletas. Uma bicicleta grande e uma bicicleta pequena. E eles falaram assim, ó, porque quando a gente ia nos rolês das crianças, a gente ficava correndo a pé e as outras crianças iam de bicicleta. E aí eu e meu irmão, né, a gente era magrinho por causa disso, sabia? Mano, parecia esse pedestal aqui, dava pra esconder atrás dele, assim. Magrinho, porque ficava correndo a pé. Meu pai ficou com dó de mim, foram na loja e compraram uma bicicleta grande pra mim e uma pequena pro meu irmão. Pasmem você, meu irmão era pequeno. E a gente, aquele dia, eu lembro até hoje, né? A gente pegou a bike, eu subi na bike, meu irmão também, a gente foi um do lado do outro na bicicleta. Chegou lá, o molecado olhou e falou, nossa, que bicicleta legal, que o pai de vocês, não, você comprou essa bicicleta novinha na loja, tá pagando parcelado, vou mandar. A gente foi lá, andou pra tudo que é lugar, quando deu, sei lá, às 10 horas da noite, né? Aí a gente pegou, vamos voltar pra casa? Vamos. Enquanto a gente voltava, eu falei assim, nossa, vou postar corrida com meu irmão. Aí eu peguei assim, ó, maiguei a minha bicicleta na dele, nós dois fomos pro chão, levamos um capote, entortou toda a bicicleta, acabou. Meu irmão só andou uma vez naquela bicicleta. Já era, encostou, enferrujou, acabou. Foi? Uma vez só. E eu tô falando isso, você tá dando risada, né, Fran? Porque assim, você imagina um negócio que é comprado com dinheiro que você nem tem. E as crianças vão lá e fazem esse tipo de loucura, né? Um dia, gente. Que dia caro, né, esse? E assim, eu tô dizendo isso porque a vida de pais, e hoje é dia das mães, é devotada aos seus filhos. Eles dão aquilo que tem, aquilo que não tem. Eles fazem aquilo que pode, aquilo que não podem. Eles fazem aquilo que eles conseguem, aquilo que eles não conseguem. Eles sempre vão além. Porque pais não estão só preocupados em dar presentes. Pais estão devotados a dar a sua vida. É uma entrega. É uma devoção. É uma vida inteira de entrega. E a Rafa foi muito feliz no versículo que postou agora, que eu queria ler esse versículo que diz: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta retórica. É possível isso? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. O que a Bíblia está falando é: você conhece um amor grandioso? Amor de mãe. Pois é, perto do meu amor, não se compara. É Deus dizendo assim: você conhece um amor perfeito? Todo mundo iria pensar da minha família, das pessoas que se entregaram a mim, que me criaram, que cuidaram. Pois bem, o meu amor por você é imensamente, infinitamente maior do que esse. Deus não quer te dar um presente. Deus quer dar para você a presença dele. Deus não quer fazer uma filantropia celestial, onde ele vem aqui no meio da gente, faz umas ações sociais, abre uma ONG e depois vai embora e volta para o céu. Deus é alguém que deu de si mesmo. Deu o que ele podia e deu o que ele não podia dar: a vida. Como um Deus pode morrer? Ele deu um jeito de morrer. Ele deu um jeito de se entregar. Então o que esse texto fala para nós sobre essas bênçãos espirituais que ele derrama sobre nós, não é sobre uma gorjeta, não é sobre uma esmola, não é sobre um favor, é sobre um dar de tudo. O que pode, o que não pode, o que consegue, o que não consegue. É uma entrega. E nesse Dia das Mães eu queria falar uma coisa assim que vai assustar vocês. Eu queria falar sobre paternidade. Que é o ponto desse texto que calhou da gente falar hoje. O amor de Deus é um amor que abraça todos os amores verdadeiros. Todo amor verdadeiro que você já viu, conheceu, vislumbrou, assistiu nessa vida, o amor de Deus abraça, envolve, acolhe, é maior, é superior, é gigante, é incomparável, é entrega, é sacrifício, é autodoação, é uma aliança, é um compromisso, eu não vou perder você.
Não importa o quão longe você vá, se você der a volta no mundo, eu te busco. Se você descer ao abismo, eu estarei lá. Se você subir na montanha, eu vou te buscar. Não importa onde você vá, não importa o tamanho da sua perdição, não importa a destruição que você causou na sua vida, não importa o beco que você se enfiou, não importa o buraco que você está. O amor de Deus é um amor que não tem fim. E eu acho isso tão lindo porque nós não lemos. Mas, a partir do versículo que nós começamos a ler hoje, do 3 ao 14, são muitas palavras. O apóstolo Paulo, na prisão, escreve esse único texto, que para nós não aparece assim, mas eu vou falar do original grego, como uma única sentença, uma única frase. É como se Paulo, assim, tomasse um fôlego e começasse a falar de tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Tudo que ele entregou, tudo que ele ofertou, tudo que ele deu, tudo que ele sacrificou e tudo que nós recebemos em Cristo Jesus em um único fôlego. É como se ele não aguentasse dentro de si e quisesse colocar para fora tudo aquilo que ele vê quando olha para Cristo. É como se fosse uma metralhadora de palavras. Ele começa a dizer tudo aquilo que nós recebemos. Esse texto é uma mera, vou colocar entre aspas aqui, saudação de uma carta. Era um momento que, normalmente, uma carta, uma epístola greco-romana, iria fazer uma saudação aos deuses. Sou grato a Zeus. Obrigado, Atena. Valeu, Poseidon. Legal, Artemis. Mas ele dedica a falar sobre o amor de Deus. E sobre quem é esse Deus. Ele é Pai. Um amor de pai superior a qualquer coisa que a gente possa expressar. É uma poesia. Quando a gente lê, às vezes passa batido da gente, mas olha só, ele diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nesse texto aqui é um elogio, né? Literalmente um elogio a Deus, porque 3 vezes aparece a palavra eulogia, que é onde saiu a nossa expressão elogio. 3 vezes aparece nesse texto. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: abençoado seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. É uma redundância. Abençoado seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoado seja Ele, louvado seja Ele, bendito seja Ele, grandioso seja Ele. Eu não tenho expressão para dizer, seja aquele que primeiro nos deu o que não tínhamos. Então, tudo que temos, que seja dado a Ele. Porque Ele nos abençoou com tudo em Cristo. E nós recebemos tudo e mais do que tudo em Cristo. Então o objetivo de Paulo aqui é bendizer. Bendizer é uma palavra que a gente às vezes só usa em contexto de igreja, né? Mas é falar bem. É dizer coisas boas. É colocar para fora aquilo que está no coração. É mover a gente no espírito de gratidão. Por isso que a gente cantou essa música hoje também. Agradeço pela vida. Porque a gente está dizendo o quê? Eu sou grato. Pega toda a gratidão que você tem no seu coração pelas pessoas, pela vida, por tudo que você pode conseguir nomear e não nomear. E direcione, canaliza essa gratidão a Deus. Alguns cristãos, eles se tornam, à medida que o tempo passa, girinos espirituais, que são uma espécie do quê? Uns cabeçudos teológicos e uns magrinhos de gratidão no coração. Não adianta nada você memorizar a Bíblia e saber teologia, saber doutrinas, e não ter um coração cheio de gratidão. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: não importa se você não sabe nada da Bíblia, não importa. Saiba que em Cristo Jesus Deus te amou e viva com esse coração cheio de gratidão. Engorde esse coração de gratidão. E me lembrei do Salmo 103, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ele está falando consigo mesmo. E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Uma tarefa impossível. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura, ele está falando de ressurreição. E coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. A gente está começando a nossa semana hoje. Talvez na semana passada você falou muito, reclamou muito, murmurou muito. Expeliu um monte de palavra ruim do seu coração.
Nós estamos começando uma semana hoje. E a semana que nós começamos hoje, nós começamos dizendo: Senhor, eu sou grato. Eu bendigo o teu nome por tudo quanto o Senhor fez e faz e é em minha vida e em minha história. Não é sobre expectativas do que eu gostaria de receber, é certeza de que Ele já me abençoou. Não é você ter doutrinas religiosas na sua cabeça. Gente, esse texto aqui, eu preguei no meu sermão de prova para me tornar pastor presbiteriano, cargo do qual abri mão. E por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto porque ele tem uma série de doutrinas que eu sabia que os engravatados, quando ouvissem, diriam: oh, ele sabe as doutrinas. É meu sermão de prova. Era o sermão de prova. Eu acho uma tremenda redução dizer assim: aqui estão as doutrinas que nós cremos. Porque esse texto não é sobre doutrinas de uma instituição religiosa. Esse texto é sobre verdades eternas que a gente precisa abraçar e viver todos os dias da nossa vida. E carregar no peito, estampar e tatuar. E abraçar e respirar. E encher o pulmão espiritual delas. Não são pontos doutrinários, é uma obra perfeita. E tanto é que a gente está começando a falar do Pai hoje, semana que vem a gente vai continuar falando do Pai. Mas assim, é lindo porque dos versículos 3 até do versículo 3 ao 6, ele fala que o Pai planejou. Do versículo 7 ao 12, ele fala que o Filho executou. E o versículo 13 e o versículo 14, ele fala que o Espírito aplicou. Aquilo que o Pai planejou, o Espírito, o Filho executou. E aquilo que o Filho executou, o Espírito Santo aplicou. De que adianta o Pai planejar se o Filho não executar? Vai parecer a obra do Brasil, tá só no papel. Não é verdade? Mas de que adianta o Filho executar se o Espírito não aplicar? Se o Espírito Santo não agir na minha e na sua vida, mostrando, abrindo nossos olhos para aquilo que Deus fez em Cristo, Ele fez em Cristo à toa, porque a gente não vai ver. Então, a obra do Espírito Santo é para abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver aquilo que Cristo fez. E vendo o que Cristo fez, a gente saiba o que o Pai planejou. Entendeu? Então, o Pai é o engenheiro dessa obra. O Filho é o carpinteiro que executa. E o Espírito é o morador dessa casa. E nós somos o quê? A casa. O Pai planejou essa casa. O Filho construiu essa casa. O Espírito habita nessa casa. Que eu e você somos. É isso que ele está dizendo aqui. Tinha uma mulher, eu estava lendo esses dias, uma mulher que toda vez que ela ouvia essa expressão paternidade, Deus é pai, para ela aquilo causava um tremendo mal-estar, porque ela não conseguia chamar Deus de pai, porque essa palavra pequenininha de 3 letrinhas soava para ela amarga, porque a experiência que ela teve com o pai dela foi a de um pai abusivo, de um pai mau. Então, todas as vezes que ela lia Jesus ensinando seus discípulos a orar, vocês orarão assim: Pai nosso. Eu não consigo chamar Deus de pai. Já ouvi isso de várias pessoas. Talvez você teve um pai negligente. Talvez você teve um pai ausente. Talvez você teve um pai displicente. Talvez você teve um pai ignorante, em todos os sentidos dessa palavra. Não importa. Deus continua sendo pai. E o que a gente precisa fazer é redefinir a nossa noção de pai. Porque se você se recusa a conhecer Deus como pai, você se recusa a conhecer Deus. Ponto. É impossível que você se chame cristão e se recuse a conhecer Deus como pai. Porque o cristão só conhece Deus primariamente como pai. Cristão, se a gente fosse definir cristão,
O que é ser cristão? Cristão é conhecer Deus como Pai. Então a gente precisa redefinir a noção de paternidade na nossa vida. Porque assim, a gente às vezes acha que primeiro existe uma paternidade humana. Primeiro, pai foi Adão. E aí então Deus pegou a paternidade humana e falou assim: tá aí, olha que boa metáfora para eu dizer, uma analogia legal, para eu dizer quem eu sou, pai. Lê do engano. Lê do engano. Porque Deus sempre foi pai. Paternidade sempre existiu. Mesmo quando não havia um ser humano, Deus sempre foi pai. Deus sempre é pai. Paternidade é aquilo que Deus é desde sempre. Porque em Deus sempre houve paternidade. Quando ele foi criar o ser humano, ele falou assim: eu vou tentar criar um retrato mal criado, assim, um negócio bem perfeito do que é paternidade, para o pessoal tentar entender quem eu sou. E ele criou a gente. Pai e mãe. Vê se vocês dois aí tentam assim, esboçar, rascunhar quem eu sou. Vai, boa sorte. E a gente está aí tentando. E toda e qualquer experiência de paternidade que você tenha, por melhor que tenha sido, pega isso, é uma mera fagulha do incêndio que é a paternidade de Deus. Nós precisamos redefinir nossa noção de paternidade. Porque o Deus que pai, o pai que Deus é infinitamente maior e melhor do que qualquer pai que você tenha tido. E se você teve um pai mau, ele não expressou paternidade. Ele expressou qualquer outra coisa que você imagina, mas não paternidade. Porque paternidade a gente conhece em Deus perfeitamente. Portanto, quando a gente olha para Cristo e a gente conhece paternidade, porque Jesus é o Filho e veio nos mostrar o Pai, nós falamos: Jesus, por favor, redefina para mim o que é paternidade. Ele nos cura de toda a experiência negativa que a gente teve com as paternidades terrenas que a gente conheceu. Falhas em todas as suas expressões. E tudo que esse pai faz, ele fez em Cristo. Então ele disse: filho, vai. E o filho disse: eis-me aqui. E o filho se entregou para que através de Jesus, assim, se a gente pudesse dizer: Cristo, por favor, mostre para mim tudo que o Senhor veio fazer, ele diria: eu vim revelar o Pai. Olhem para mim e vocês verão meu Pai. E tudo que Deus está fazendo, ele está fazendo e fez em Cristo. Tudo. Tudo que ele fez e realizou, ele fez em Cristo. Eu acho lindo isso porque logo no começo, quando Jesus surge na história, primeira cena de Jesus no filme, vem uma voz do alto e diz: esse é o meu filho amado. A gente já descobre que o pai ama o filho. E esse filho amado, no final da história de Jesus, terrena, é crucificado. E a Bíblia diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Vamos tentar entender isso. Para nos chamar de filhos. E para que nós pudéssemos chamá-lo de pai. Ele entregou o seu próprio filho. Como é que a gente vai entender um negócio desse? De um pai que entrega o seu filho por amor a nós. Então tudo que Deus fez, ele fez em Cristo. Tudo que ele fez, ele realizou em Cristo. Se existe vida, se existe ar, se existe oxigênio, se existe universo, se existe planeta, se existe mundo, se existe mar, oceano, terra, montanha, se existe tecnologia, se existe cultura, se existe um ser humano agora, o ser humano mais vil, perverso, cruel, que nesse momento está respirando, está existindo, é por causa de Cristo, que sustenta a sua vida. Como você que talvez em algum momento tenha pegado alguma formiguinha na mão e fica segurando ela, a qualquer momento você poderia fechar a mão e esmagar, mas você olha para ela e fala assim: tadinho, vai que os filhinhos formiguinha estão esperando ela voltar para casa com essa folhinha, né? Aí você fala: vai, formiguinha, vai. Assim, Deus olha para nós e fala assim: vai, continua existindo. Cada ser humano
Cada molécula, cada bactéria, cada ser, cada coisa, cada fungo que existe no planeta nesse exato momento existe porque Pai ama o Filho. E o Filho obedece e rende a sua vida ao Pai. E se entregou por nós, e se entregou pela existência. Então, se tem alguma bênção espiritual, essas bênçãos espirituais estão todas sendo canalizadas em Cristo. Então, imagina um funil. Jesus é tipo um funil, entendeu? Se cortar só esse pedaço vai ficar bem estranho, né? Faz um short. Jesus é tipo um funil. Pronto, já acabou com tudo, heresia. Jesus é tipo um funil. Deus falou assim, eu vou derramar todas as minhas bênçãos no mundo. Quem é que vai afunilar essas bênçãos? Cristo. Como é que eu recebo essas bênçãos? Em Cristo. Fora de Cristo eu não recebo nada. Porque tudo que eu posso receber de bênçãos espirituais em Cristo, eu preciso estar nele para poder receber. Então, às vezes, eu estou existindo em Cristo, mas eu não estou vivendo em Cristo. Muita gente está como essa formiguinha, que o Deus olha e fala assim, vai, carrega essa folha mais um dia. Hoje tem música de fundo. Mas vida, tem gente que está existindo. Mas vida só em Cristo. Então, quando eu digo funil, estou dizendo o seguinte: para receber as bênçãos espirituais, eu preciso estar em Cristo. Em Cristo eu recebo tudo. Fora de Cristo eu não recebo nada. Em Cristo nós somos espiritualmente bilionários. Fora de Cristo nós somos espiritualmente miseráveis. Não tem classe média. Tá entendendo? Não tem classe média. Ou em Cristo eu sou bilionário espiritualmente, ou em Cristo, ou fora de Cristo eu sou miserável espiritualmente. Não tem outra opção. Então, às vezes, a gente está rezando para Deus dar um milagre e fazer milagres. A gente agradece a Deus por milagres. Mas o que Deus está falando, essa obra completa que começa no Pai, passa pelo Filho e desemboca no Espírito. É uma obra completa que Deus está fazendo em nossa vida. Não são presentes externos. Que Ele falou, vou te dar um presente para você. É uma presença eterna. É uma relação eterna. Por isso que muitas as igrejas hoje estão cheias de espectadores em busca de um Deus ocasional. Mas o Pai de Jesus Cristo está à procura de adoradores existenciais. Vou repetir. Muitas igrejas estão em busca de um Deus ocasional, como espectadores, mas o Pai de Jesus Cristo procura adoradores que com a sua vida vivem em Cristo, de Cristo e para Cristo. Por isso que a paternidade é importante, é essencial. Porque a paternidade é Deus falando, eu quero ter com a sua vida um compromisso. Eu quero ter com a sua vida uma aliança. Eu não quero ter uma noite com você. Eu não quero ter uma noitada com você. Acho que a expressão melhor seria essa. Eu quero ter uma noitada com você. Eu quero ter uma vida com você. Não é uma experiência de ocasião, de momento, de circunstância, de Deus abençoa, obrigado, fui abençoado. É uma experiência de vida. Esse é o pacto de sangue que nós temos em Cristo. O ser humano, naturalmente, é um ser vazio. Tá? Um ser vazio. Deus criou o ser humano quase como um ser vazio. E Deus é um ser cheio. E um ser, não só cheio, mas um ser que derrama de si. E quanto mais derrama, quanto mais entrega, quanto mais envolve, mais ele é cheio. Porque ele é uma fonte de água viva a jorrar eternamente. E nós somos seres vazios. E qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente está buscando uma fonte para a qual se conectar. Sabe, tipo esse computador, vocês viram o Matheus e a Érica aqui se matando aqui antes de começar, tentando conectar a fonte. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles sabiam que se não conectasse a fonte, o que ia acontecer com esse computador? Iria acabar no meio do caminho. Nós, seres humanos, somos tipo computadores que estão em busca de uma fonte na qual se conectar. E a gente está com a nossa fontinha andando para lá e para cá, conectando um monte de coisa, para ver se dali a gente encontra uma energia.
E aí se conecta com comida, se conecta com prazer, se conecta com sexo, se conecta com casamentos, se conecta com fama, se conecta com dinheiro, se conecta com trabalho, se conecta com mudança, se conecta com tudo. E a gente vai conectando e vai vendo que não está saindo energia dali. E a gente percebe que só tem um lugar que tem uma energia sustentável eternamente. Aonde nós possamos nos conectar e dali a gente falar, daqui eu não desligo. Porque aqui eu encontrei vida e vida em abundância. Aí às vezes tem umas pessoas que dão uma desconectada e falam, não desliguei. É tipo um computador, né? Quer saber? Vou dar umas conectadas por aí. E saio dando umas conectadas por aí. Só que é uma questão de tempo, né, Humberto? Pra fazer assim, ó. Como a gente conhece tanta gente. Que em determinado momento da sua vida fez. E desligou. Elas ficam desesperadas sem chão. Até que uma voz vem e fala: eu sou a fonte. Como assim? Tranquilo. Conecta 1%. Eu volto a respirar. Pessoas estão tentando derivar sua vida de coisas que não são Deus. Como copos vazios, tentando encher, mas é furado. Copo furado. E aí a gente vai em tantos lugares. Imagina uma esposa que tenta se conectar com o seu marido e coloca o peso sobre o seu marido dele ser Deus da sua vida. E o marido está tentando esforçar, mas ele não consegue ser Deus da vida dela. Ele não consegue fornecer tudo que ela precisa e que ela quer. E o casamento começa a ruir porque ela está tentando tirar essa vida dele, encontrar a vida nele, mas ele não tem essa vida eterna para entregar. Ou se não o contrário, o marido que faz isso com a esposa. Filhos que fazem isso com pais. Eu sou professor de uma escola, eu vejo tantos pais fazendo isso com os filhos. Filho, eu quero encontrar a minha vida em você. Você é a razão de tudo que eu sou. Você é a razão da minha existência. Deixa eu conectar a minha fonte em você. E o filho está tentando viver, mas ele vai passando o tempo e não suporta o peso de ser o Deus dos seus pais. O Deus da sua mãe. E a mãe está colocando sobre ele o peso dessa criança ser Deus da sua vida. E essa criança, esses pais estão dando tudo, mas não estão dando tudo porque amam, estão dando tudo porque adoram. Eles estão dando tudo, eles estão entregando tudo, porque na verdade eles acreditam que aquela coisinha pequena, fofinha, que acabou de nascer, que está crescendo, é tudo. Esse menino fica com 39 de febre, parece que a vida acabou. E não tem mais nada porque eu estou tentando tirar a vida, minha vida de você. E se você parte, e se acontece alguma coisa com você, eu não tenho mais razão para existir, tudo na minha vida acabou, porque toda a minha fonte de vida está conectada em você. Agora, quando a nossa fonte está em Deus, a gente tem amor e vida para entregar para todos à nossa volta. Gratuitamente, sem debitar de suas contas. Tá entendendo? Sem debitar de suas contas. Muita gente se relaciona com as pessoas com relações de débito e crédito. Que são essas relações de paternidade que essa moça experimentou. Ó, você viu o que eu te dei? Você viu o que eu fiz? Essas relações que hoje em dia se chamam tóxicas. De um marido que fica extraindo da sua esposa a gratidão. Seja grato por estar comigo, viu? Se não fosse eu na tua vida, o que seria de você? Ainda bem que você tem eu, né? Porque você vai tudo errado. Débito. Quando nós estamos conectados a essa fonte que é Deus, nós temos amor para dar sem debitar nada de ninguém. Porque Ele é o eu sou. Como é que Deus apareceu para Moisés? O que ele disse? Ô Deus, vou lá falar com o faraó. Como é que é o seu nome? Eu sou. Aham. Não, acabou a frase. Eu sou. Ah, não, acabou? Porque eu acho que não sei se eu entendi errado. Você falou só eu sou. Isso, ponto final. Como assim?
Eu sou absolutamente em mim mesmo, sem necessidade de me ligar a nenhuma outra fonte, porque eu sou a fonte e a origem. Eu sou o sentido, eu sou a causa. Eu sou a razão da existência, e eu sou o fim da existência, e eu sou a existência. E se alguém está em mim, e fora de mim não tem ninguém, por isso eu sou. Você não é, Moisés. Então é melhor você não tentar ficar bebendo sem fonte. É melhor você conectar a mim logo. Essa possibilidade de pertencer à família de Deus, isso são bênçãos espirituais. Nós pertencemos a uma família. Nós somos parte de uma família. Hoje algumas pessoas disseram: Deus, eu sou grato porque eu pertenço a uma família. O que nós estamos construindo aqui? Não é uma instituição religiosa. Nós estamos construindo o quê? Corpo, uma família. Onde existem responsabilidades de uns para com os outros. Onde existe cuidado, onde não existe débito de liderança. Que fica colocando as pessoas debaixo da sua cobertura espiritual para dizer assim: sai da minha cobertura para você ver o que acontece com você. Onde não existe relação de débito e crédito, onde existe responsabilidade, onde existe amor. E nós somos filhos de um único Pai. E nós somos irmãos. E nós aprendemos a entender a vida na sua fraternidade. E agora a minha relação com o meu Pai se relativizou. Se relativizou. Diante do absoluto que nós temos na nossa relação com o Pai. Isso não significa que eu abandonei. Pelo contrário. Isso significa que eu entendi que agora que nós temos um Pai, agora eu tenho um irmão. Porque na eternidade, quando eu olhar para Paulo, eu não vou dizer: ô Pai, não vou sair daqui não, vem correndo você. Eu vou dizer: irmão, você já pensou no seu pai como seu irmão? Está na hora de começar a pensar. Porque ele é. Um bom pai forma um irmão. Um bom pai não forma um filho que vai ficar sempre na sua dependência. 30, 40, 50. A gente sabe disso que acontece. Um bom pai vai chegar uma hora que ele vai falar assim: isso é irmão. Esse é um bom pai. Por isso que Jesus, ele está sendo o que o tempo todo? Olha para mim, você vai ver o Pai. Olha para mim, você vai ver o irmão. Jesus olha para nós, ele vê irmãos. Ele olha para uma prostituta, ele fala assim: ô irmã. Aí o religioso olha assim e fala: cadê? Onde? Aqui! Meu irmão aqui! Levanta, vem dar um abraço. Você viu quem está tocando em Jesus? Sim, minha irmã. Por quê? Ah, não, é. Não, desculpa aí, Jesus. Achei que fosse outra. Irmãos e irmãs. É isso que a gente está construindo. Quando a gente aprende a ver Deus como Pai, essas são as bênçãos espirituais que Paulo está tentando dizer para nós. Eu estou nessa prisão, mas não tem problema. Não tem problema. Porque eu tenho um pai, eu tenho irmãos, eu tenho uma família. Tá tudo certo. E é por essa causa que eu desgasto e acabo com a minha vida para formar uma família. E para dizer para cada um de vocês: nós somos uma família. Nós não somos um corpo religioso. Você não é membro de um hall, de uma instituição. Você é parte de um corpo espiritual que eternamente existe em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Esse é o sentido da nossa vida. Então, estar nesses lugares celestiais. Olha que doido. Paulo está preso, ele fala assim: estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fala assim: Paulo, não sei se você está enxergando. Você voltou a ver mesmo? Porque abre o olho para sua volta. Você está num calabouço frio e nojento. Frio e nojento. Eu imagino Paulo escrevendo essa carta e um rato passando do lado dele assim. E ele está escrevendo assim: lugares
celestiais é onde nós estamos. Loucura. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é circunstancial. Isso aqui é temporário. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Estar espiritualmente em Cristo é desfrutar das bênçãos materiais sem exagero. E é perder as bênçãos materiais sem desespero. Vou repetir. Estar espiritualmente posicionado em Cristo é desfrutar das bênçãos materiais sem exagero. Olha o vinho do William lá. Sem exagero, toma o vinho. Mas também é perder bênçãos materiais sem desespero. Porque a gente tem uma posição espiritual em Cristo. Não exagere, não desespere. Eu quero terminar com o versículo 2. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles juntos, essa glória eterna. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ontem nós fomos no velório da Mercedes. E quando eu estava lá olhando a Mercedes, acho que a Mercedes ensinou uma coisa muito valiosa para nós. A vida dela durou pouco mais de 70 anos, talvez seja a condição de muitos aqui, 70, 80. Transitória. Nossa vida é passageira. A nossa vida é um sopro. Às vezes a gente parece que está vivendo um sofrimento eterno. Às vezes a gente parece que está vivendo uma glória eterna. Não está. Tudo isso aqui é extremamente passageiro. Às vezes as coisas dessa vida parecem tão sólidas. Não são. Às vezes as coisas dessa vida parecem tão concretas. Não são. São passageiras. A gente precisa se afixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Eu ensino português lá na escola para crianças de 8 anos. E eu ensino o seguinte para elas. Está vendo essa cadeira aqui? Cadeira, crianças, é um substantivo concreto ou abstrato? Aí as crianças respondem o quê? Concreto, professor. Muito bem, 10. Espírito, crianças, é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato, professor. Tá tudo errado, gente. Porque essa cadeira aqui, ó, é abstrata. Vai passar. Sua conta corrente, abstrata. Vai passar. Seu corpo, abstrato. Vai passar. Seu dinheiro, sua casa, seus bens, seu patrimônio, seu status, sua empresa, abstrato, vai passar. Só tem uma coisa sólida. Uma coisa sólida. Concreta. Cristo Jesus. E é nele que nós estamos. A gente precisa se conectar a essa fonte. Onde a Mercedes está conectada. A gente olhou para ela e falou assim, relativo, Mercedes, relaxa. Você está no concreto. Está no chão concreto, Mercedes. E a gente está no chão concreto. Porque a gente está em Cristo Jesus. Senhor amado. Obrigado porque hoje nós podemos te chamar de Pai. Obrigado porque o Senhor ressignifica para nós o que de fato é essa palavra, Pai. Obrigado porque o amor de mãe está dentro do Senhor. O amor de pai está dentro do Senhor. E todo o amor que experimentamos nessa vida está dentro do Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar uma fonte sólida de energia eterna, sustentável, a qual nós podemos nos conectar. Nós não precisamos correr atrás de nada nessa vida material para tentar extrair disso vida,
porque a vida eterna e abundante nós encontramos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós estamos em Cristo e de Cristo não sairemos. Nós estamos em Ti. Não é apenas numa doutrina correta ou numa religião certa, nós estamos em Cristo Jesus, posicionados eternamente em Sua pessoa. E é nele que nós vamos viver. Obrigado, Senhor, porque não importa o calabouço em que nós estamos, e não importa a torre de marfim que nós estamos. De fato e de verdade, nós estamos em Cristo Jesus. E é isso que importa. Nada mais importa. A nossa conta corrente, a nossa empresa, nosso lugar na hierarquia empresarial. O que importa, Senhor, é que temos a Ti. E se temos a Ti, temos tudo. Porque o Senhor disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Obrigado porque em Cristo nós recebemos tudo e tudo é nosso. Nós não precisamos tentar derivar, encontrar vida das coisas daqui, porque nós temos Cristo Jesus em nossa história. Nós oramos no nome dele. Amém. Amém. Nós vamos